Que legal estar aqui com você hoje. Eu sou a Noara Pose e vim falar sobre um estudo sobre atendimento e vendas no mercado fitness nacional. Eu fiz esse estudo junto com a Fitness Digital, Júnior Pro, para a gente entender de uma maneira bastante profunda e assertiva quais são realmente os principais desafios dessas áreas. Porque a gente ouve muito falar, né, de gestor que não está satisfeito com vendas, que acha que a equipe não está conseguindo fazer o que precisa fazer, enfim, são inúmeras as reclamações. E aí, dessa maneira, a gente encontrou uma forma de entender profundamente o que tem se passado e, de uma vez por todas, tentar atuar de maneira a ajudar esses departamentos que muitas vezes são até negligenciados, né? Falo isso por experiência e da quantidade de vezes que eu já conversei com gestores e que muitas vezes nem sabem ao certo o que fazer, não é? Bom, essa pesquisa teve o intuito de atuar diretamente num projeto que eu desenvolvi chamado Método Atendimento VIP, que a partir desse método eu consigo entender quais são as principais dificuldades, transformar isso de maneira esquematizada no método e, por fim, te ajudar a buscar soluções para os principais problemas. Bom, e a respeito da pesquisa, é importante que depois desse bate-papo aqui, você comece a entender como você realmente está posicionado no mercado fitness. Qual o seu papel na gestão? Como você tem lidado com essas áreas e se você realmente tem colocado as energias da forma certa e no lugar que realmente está precisando. Porque muitas vezes eu vejo que os gestores estão o tempo todo apagando incêndio, sabe? Chega no final do mês, percebe que não bateu a meta e sai correndo para fazer qualquer ação e tentar resolver aquilo da maneira mais rápida possível. Bom, essa pesquisa aqui ela vai te ajudar a refletir sobre isso, sobre essas ações. Você vai entender o cenário e também as principais dificuldades de outros negócios no nosso setor e, com certeza, dar aquela paradinha assim e falar, o que será que eu preciso fazer diferente, sabe? Então, vamos lá mergulhar um pouco na pesquisa para entender essas respostas. Eu também quero dar um pouco a minha opinião, a minha visão sobre o que eu entendi que as pessoas responderam e qual a busca incessante e até um pouco dos sonhos, um pouco do que motivou a abrir uma academia e qual a vontade, o que está por vir, sabe? Qual é o maior desejo desses profissionais? Bom, as pessoas que responderam a essa pesquisa foram gestores, coordenadores, diretores de academias, profissionais de vendas, de recepção e algumas outras que não foram identificadas, mas esse número foi realmente muito baixo, que não fez muita diferença na nossa pesquisa. Bom, qual o cargo das pessoas que responderam à pesquisa? De todas essas, 60% foram gestores. Por quê? Porque a maioria da nossa lista realmente é composta por gestores de academias. Mas nós fizemos um pedido para que os gestores compartilhassem com as equipes também, para que pudessem responder essa pesquisa e aí a gente pudesse ter outros olhares. Por mais que temos a maioria de gestores, ainda foi possível entender um pouco do olhar dos outros profissionais que não atuam diretamente na gestão, na estratégia, que não tomam as principais decisões. O modelo de vendas que mais se aplica ao negócio, a pergunta era se a sua área de recepção e vendas é uma só, ou seja, você tem um ou dois profissionais que atuam tanto recepcionando os alunos como vendendo planos, e a outra era se você tinha essa equipe separada, uma equipe de atendimento e uma equipe de vendas. E um dado muito interessante foi que 89% desses profissionais possuem as áreas de atendimento, que é a recepção, e vendas juntas, que uma pessoa só exerce essas duas funções. É um dado curioso, porque academias grandes e academias pequenas responderam isso, mas a grande maioria mostra que não existe uma segmentação de performance. Dificilmente, quando você tem essas duas áreas juntas, você consegue identificar no profissional qual foi a performance dele
cuidando do atendimento, de recepção, e principalmente acaba ficando muito mais difícil cobrar um vendedor, um negociador, se ele precisa desempenhar as duas funções e não fica focado 100% do tempo nas áreas de vendas. Bom, quando perguntados qual o número de pessoas que desempenham tanto a função de vendedores como recepcionistas, 42,1% disseram que entre 4 e 6 pessoas que atuam nessas áreas. O que indica que muitas vezes, mesmo que você tenha mais pessoas, é preciso dividi-las entre os períodos e elas precisam realmente cuidar para dar conta das duas áreas. Já nas equipes separadas, olha que dado interessante. Quando perguntado qual o número de pessoas que trabalham exclusivamente na recepção, de 1 a 3, 85,9% das pessoas. Elas disseram que tem 1 a 3 pessoas que atuam exclusivamente nas áreas de recepção. E quando perguntado quantas pessoas trabalham unicamente na área comercial, 86,6% entre 1 e 3 pessoas. O que isso significa? Que basicamente o número de recepcionistas é o mesmo número de vendedores, o que faz com que tenha um equilíbrio legal e possivelmente sejam divididos entre os períodos. Apesar desse número ainda ser bastante, eu não diria baixo, mas ainda ser um número reduzido de profissionais que atuam nessas áreas. E aí, tem uma pergunta que ela traz algumas referências muito profundas do negócio e traz uma referência que faz com que o profissional que respondeu a pesquisa ele refletisse de verdade quais são os 3 principais problemas que enfrenta hoje em relação às equipes de atendimento e vendas. Nessa pergunta, as duas áreas estão englobadas e você não vai acreditar, mas 62,4% disseram que o principal problema, o principal desafio é a baixa performance em vendas. E aí, a reflexão que eu trago nesse momento é a questão de ter as equipes de atendimento e de vendas desempenhando a mesma função. Porque se uma pessoa ela precisa estar o tempo todo ligada em recepcionar o aluno, ela precisa parar o tempo todo para poder exercer algumas funções de recepção e atendimento, pode ser que o foco dela em meta, em resultado, em conversão de vendas, em prospecção de novos clientes, fique um pouco reduzido. E por isso, talvez justifique essa baixa performance em vendas. Isso trazendo só essa primeira etapa da pesquisa, porque as próximas etapas vão entender um pouco mais a respeito desses desafios. Bom, em segundo lugar, olha só, 53,8% das pessoas disseram que a equipe não sai da zona de conforto. Pois é, parece que existe uma estagnação do profissional ali dessas áreas de recepção e vendas, que ele só faz ali o que precisa ser feito e que dificilmente vai buscar realmente evoluir ou conseguir atingir mais resultados. E isso impacta no terceiro maior desafio, que é a equipe não faz nada além do que é pedido diretamente. Ou seja, baixa performance em vendas. A equipe não sai da zona de conforto. E por último, a equipe não faz nada além do que é pedido, mostra que existe como se fosse um limitador de desenvolvimento. E se a baixa performance está imediatamente ligada à falta de desenvolvimento da equipe, a consequência é trágica. A gente só pode imaginar que isso tende a piorar se a gente realmente não tomar alguma atitude para virar a chave nisso. Só que, olha que interessante. Eu dividi as respostas entre equipe de gestão e estratégia, que são os gestores e diretores, e a equipe de linha de frente, que é a equipe que atua diretamente ali com o aluno, que exerce as funções de atendimento em geral. E olha que interessante. Em primeiro lugar, para a equipe de gestão e estratégia, baixa performance em vendas é o principal problema.
Só que, quando olhando agora para a equipe de linha de frente, você não vai acreditar qual que é o principal desafio. A equipe não faz nada do que é pedido, nada além do que é pedido diretamente. Ou seja, a própria equipe de linha de frente, ela entendeu que talvez ela, ou talvez ela esteja olhando para os colegas, que as pessoas estão muito limitadas e que só fazem exatamente o que é pedido e que não buscam desenvolvimento profissional. Não é interessante? Porque essa pesquisa poderia mostrar outras coisas, que a equipe poderia culpar o gestor, poderia culpar que não tem recurso suficiente ou que não tem um ambiente legal de trabalho, mas pelo contrário, a própria equipe de linha de frente apontou que existe um problema muito grande aí de estagnação mesmo de resultado e de crescimento profissional da equipe, o que é um problema muito sério. Em segundo lugar, exclusivamente para a equipe de gestão e estratégia, é que a equipe não sai da zona de conforto e para a linha de frente, olha o que eles disseram em segundo lugar, que o atendimento ruim. Olha só, a equipe que atua diretamente no atendimento aos alunos, atendimento aos visitantes, disse que o segundo maior desafio é que o atendimento é ruim e que por isso eles não têm performado da maneira que deve ser. Isso gera uma interrogação gigante, né? Quando a gente observa que a equipe de linha de frente tem essa visão. Talvez seja até uma das formas de pedir socorro, alguém me ajuda. E cabe a nós, gestores, cabe a nós, líderes, entender realmente esse processo e talvez até sentar individualmente com a equipe e entender quais são os principais desafios. Porque quando a gente faz uma pesquisa onde as pessoas não precisam se identificar, que as pessoas não precisam, não têm compromisso com o resultado, sabe? As respostas saem muito mais diretas, objetivas, sabe? Não fica com medo de dizer algo que vai desagradar os outros. E esse é um dado bastante interessante. O que de fato me deixou muito feliz, porque mostra que a equipe realmente está tendo uma mudança de consciência e que os gestores precisam acompanhar esse desafio. Bom, a pesquisa, o estudo contou com algumas perguntas que eram fechadas, que ela só podia escolher algumas opções. Mas, para entender ainda mais a fundo, eu fiz perguntas abertas, perguntas onde estava livre para escrever assim qualquer coisa. A pergunta foi o seguinte: além desses desafios, além desses problemas, quais outros você enfrenta? E sabe qual foi, assim, a maior resposta de todas? Problema de equipe. Falta de interesse e comprometimento, falta de motivação, equipe não tem treinamento e não sabe atender ou vender, equipe não sabe lidar com pessoas e baixa qualidade do atendimento dos professores. Ou seja, a parte estratégica, que poderia muito bem dizer não, porque o preço está errado, porque o concorrente não está, o concorrente veio e os meus alunos foram para lá. O primeiro problema foi em relação à equipe, que falta interesse, motivação, e o que reforça exatamente a baixa performance em vendas que eu acabei de dizer. Existe um problema de desenvolvimento pessoal mesmo. E muitas vezes eu acredito também que ele ainda esteja naquele paradigma de que é preciso contratar uma menininha bonitinha, novinha, para colocar na recepção, porque é o primeiro emprego e paga pouco. Assim, esse cenário está mostrando que esse perfil, que a maneira como a gente tem lidado com essas áreas não tem sido exatamente efetivas. E que talvez uma mudança de paradigma, e que talvez uma mudança de equipe, uma estrutura muito mais sólida de seleção, de recrutamento e principalmente de treinamento, que eu vou falar daqui a pouco em relação às respostas, podem atuar diretamente. Depois, o segundo maior problema citado em relação à gestão foi o seguinte: os gestores não conseguem selecionar o perfil ideal para trabalhar na área de atendimento. Depois, não sabem como treinar a equipe. E rotatividade da equipe, ou seja, as pessoas não ficam muito tempo naquele lugar.
as pessoas não passam muito tempo. Recrutamento, que talvez não esteja tão claro, ou seja, é preciso contratar direito, contratar constantemente e fazer reciclagem e treinamento dessas pessoas. Eu falo isso em quase todos os vídeos, né? Mas é verdade. Eu acredito que essa é a fórmula mágica do sucesso e é a fórmula que a gente realmente consegue mudar esse dado. E a equipe despreparada. Eu entendo que, de todas essas respostas, equipe despreparada é o fundamental. E algumas transcrições das respostas que eu achei bem importante colocar exatamente como os profissionais escreveram, para que a pesquisa realmente mostrasse o sentimento, não só o dado, sabe? Olha só, falta de desenvolvimento, espontaneidade para atender. A equipe de vendas e recepção não veste a camisa da empresa. Equipe não faz mais do que a obrigação, mesmo cobrando recorrentemente. Ficam nas palavras e não produzem efetivamente, ou seja, empurram com a barriga. Tem um espaço lindo com equipamentos top e uma equipe que não supera a expectativa do meu cliente. Você vê? Então, eu acredito que uma mudança radical no modelo de contratação, uma mudança radical no perfil que você vai contratar as pessoas e principalmente treinamento e desenvolvimento é o que realmente vai fazer com que essas pessoas tenham vontade de evoluir, tenham vontade de crescer nessa carreira e assim, parar de dizer que recepção e vendas é só um trampolim para as outras áreas, porque eu acredito que não é. Se você parar para pensar em um hotel de luxo, um restaurante, não tem aqueles garçons incríveis que ficam lá há 20, 30 anos no mesmo lugar? Pois é, porque quando coloca aquele uniforme, tem a maior vontade, gosta de estar lá, porque reconhecimento profissional, atendimento ao cliente, consegue entender a necessidade do cliente e, obviamente, gosta de pessoas. Eu acho que que cada gestor deveria pensar nisso, assim, quem gosta de pessoas e quem tem gás para fazer o negócio acontecer. Acho que é um bom caminho aí se você quer fazer boas contratações e principalmente ter um olhar direto para quem você quer desenvolver nesse meio do caminho. Bom, outra pergunta foi em relação a números, tá? Número de atendimentos presenciais. 50% das respostas indicam que recebem de 1 a 10 visitas por semana. O que isso significa, na minha opinião? Que é pouco ou quase nada, tá? Se você pensa que você tem, sei lá, um turno, manhã, tarde e noite, com academia, o estúdio, o box de crossfit aberto, você receber de 1 a 10 visitas na semana, quanto tempo ocioso você tem? E quanto trabalho mais de prospecção você tem que fazer para conseguir atrair mais pessoas? Sim, eu acredito que é importante trabalhar venda online, eu acredito sim que é importante fazer prospecção digital, mas é muito importante você conseguir aumentar o número de visita, porque é ali que você tem que encantar o cliente e definitivamente converter esse cara para virar aluno, assim, é fato. E um dado importante e preocupante é que 7,5% dos profissionais não sabem o número de visitas que ele recebe. E isso é um grande problema. Quando você não sabe quantas visitas recebe, como você vai tomar alguma atitude para resolver? E se você sabe, observe se é um número razoável e se está convertendo do jeito que você espera. Em relação aos atendimentos virtuais, olha só, 46,2% dos profissionais disseram que realizam entre 1 e 10 atendimentos virtuais. Pensa comigo, isso é quase a metade das pessoas, tá? Virtualmente você não paga nada além da conexão com a internet. Ou se você faz algum impulsionamento de anúncio no Facebook ou qualquer outra coisa. 1 a 10 atendimentos virtuais, assim, é um absurdo. Eu acredito que hoje a primeira coisa que as pessoas fazem na hora que levantam da cama é olhar isso aqui. Pega o celular, vê o que está acontecendo e, assim, é um momento muito bom para você conversar com ela ou para ela receber algum tipo de informação por esse e-mail. Então, os atendimentos virtuais, eles são uma necessidade, eles estão aí e não vai mudar. Então, é preciso correr atrás da tecnologia, porque eu não vejo em nenhum lugar, em nenhuma pesquisa no mundo,
dizendo que o virtual vai diminuir. Ele só tende a aumentar, tá? Mudando um pouco de assunto agora, foi perguntado nesse estudo quais são os indicadores que esses profissionais utilizam. 72,3% disseram que o número de visitas presenciais. Ótimo, precisa mesmo controlar esse número, é fundamental. Seguidos do número de renovação, com 63%, e depois pelo número de conversão de vendas, ou seja, quando a pessoa vai visitar, quantas vendas realmente foram convertidas a partir dali. E indicadores de NPS, indicadores de felicidade, esses foram pouco citados, 6,9% NPS, 6,4% indicador de felicidade, que tem relação com a equipe. Além disso, o que mais você utiliza? 60% disseram que não utilizam nenhum outro indicador. As opções que estavam na pesquisa eram poucos indicadores, assim, poucos, mas fundamentais, indicadores que realmente fazem a diferença. E aí, quando você olha que só 36% das pessoas olham o número de ligações que fazem, fica muito difícil você conseguir mostrar quantas ligações ela precisa fazer para trazer quantas visitas para conseguir converter quantos planos. Então, assim, esses indicadores citados, eu acredito que 100% dos profissionais deveriam olhar, e outros, né? Além de tudo. Alguns outros foram citados como indicador de performance, são os principais, que é número de vendas, número de ativos, controle financeiro, renovação, desistência, e só 4% disseram que avaliam a satisfação do aluno e aplicam questionário de satisfação sobre a qualidade do atendimento. Sobre indicadores, o que eu acredito? Que você precisa ter 3 tipos de indicadores, tá? Os indicadores de negócio, que é número de vendas, conversão, visita, renovação, rematrícula, todos esses que têm a ver com números financeiros. Porém, eu acredito que você precisa ter os indicadores de alunos, que são os indicadores de satisfação, a avaliação NPS, que é de 0 a 10, o quanto o aluno indicaria o seu negócio para outras pessoas, e o indicador de profissional, o indicador das pessoas que trabalham naquele negócio. Porque se essas pessoas não estão satisfeitas, elas não vão conseguir satisfazer os alunos, que não vão gerar bons negócios para a empresa. É um ciclo. E a minha sugestão é que não só você tenha 20 indicadores de gestão, de negócio, de dinheiro, mas que você tenha outros 20 indicadores para entender o que o seu aluno acha e mais 20 indicadores para entender como a sua equipe se relaciona, o que sua equipe precisa, porque como gestor, você é um grande viabilizador de talentos, você é um grande promotor de novas oportunidades para as pessoas. E a responsabilidade é muito grande. Bom, indo agora para o número mais surpreendente dessa pesquisa, assim, eu já imaginava que muitas pessoas elas diriam que não estavam muito satisfeitas com as áreas de vendas, com as áreas de renovação, enfim. Mas, quando eu olhei que 97,3% das pessoas disseram que não estão muito satisfeitas com as vendas efetivas, assim, para tudo, levanta a bandeira vermelha e, assim, temos um problema, sabe? 1,7% das pessoas dizem estar muito satisfeitas com as vendas, o que significa que a gente está com um rombo gigante. E eu realmente não acredito que as pessoas que responderam estão fora da casinha, sabe? Eu queria vender 25 milhões em uma semana. Eu realmente não acredito que sejam esses números. Eu realmente acredito que as metas que são possíveis não estão sendo alcançadas. E isso é um grande, grande problema. E aí, a pergunta aberta, eu perguntei o seguinte: o que você acha que é necessário fazer para conseguir melhores números de vendas? E assim, 91,8% disseram treinamento. Treinamento da equipe, assim, é definitivamente o que está faltando para conseguir melhores resultados. Porque se a gente retomar um pouquinho a pesquisa, baixa performance em vendas, equipe não está motivada, equipe não sai da zona de conforto, equipe não faz nada além do que é pedido,
Indicador preciso, ele vai direto ao ponto. Treinamento é fundamental. E você precisa, a partir desse momento, criar um ciclo de treinamento da equipe. Define qual que é a maior necessidade da equipe, escolhe qual é o treinamento que essas pessoas precisam fazer, avalia se o treinamento foi bom ou não e avalia o resultado do que aconteceu. Assim, não tem muito mais o que pensar depois que a gente dá de cara com um dado tão alarmante quanto esse, não é? Depois, 21,4% dos profissionais dizem que ainda falta estratégia de marketing e que não sabem exatamente como divulgar o negócio. E marketing digital, deu para perceber que muita gente comentou que precisa disso, mas que não sabe qual é o caminho a seguir, qual é o caminho qual a decisão de tomar, né? E isso é realmente um dado alarmante. E agora temos assim uma boa notícia, digamos. 10,4% das pessoas afirmam que estão muito satisfeitas com a renovação. Era para ser um dado melhor, né? Mas infelizmente não. 10,4% de profissionais satisfeitos com renovação, o que significa? Que a gente faz todo aquele investimento, aquele desafio para conseguir trazer gente para dentro do nosso negócio. Só que aí a gente só consegue manter 10,4% do jeito certo. E assim, isso é muito mais preocupante, porque as pessoas estão indo até as academias, estão participando daquilo, ou também tem muita gente que só paga, né, para ficar livre do peso na consciência e depois acaba não continuando. Mas assim, é muito grave esse dado, porque mostra que a gente não está tendo a competência necessária para conseguir manter esses alunos. E aí é onde rola aquele pinga-pinga, né? Já que a equipe tem baixa performance, não atende direito, não sai da zona de conforto, é uma bola de neve. E quando você vai ver, as renovações realmente elas ficam muito abaixo do que é esperado. Imagina, a pessoa consumiu o seu produto e foi embora. Significa que tem um grande problema aí que eu acho bem prudente pensar em estratégias de renovação com os alunos. Depois, a pergunta aberta de novo para entender profundamente o que acha que pode ser feito para melhorar a sua renovação. E qual foi a resposta de novo? 89,2% das pessoas disseram que a equipe precisa ser treinada. E que essa é a forma mais pontual de conseguir realmente melhorar esses números. E aí, entendendo um pouco mais, o que foi citado foi falta de cuidado diário, que a pessoa entra, faz a matrícula e nunca mais é cuidada, não recebe ligação, não tem aquele acompanhamento. Falta de motivação da equipe, que para a equipe ter aquela pessoa, não ter tanto faz, que a equipe não está engajada diretamente com o resultado dos alunos. Baixo engajamento dos professores, olha só que interessante. E, na verdade, quem deveria estar mais engajado com os alunos são os professores, né? Porque, afinal, são os professores que estão ali entregando todos os dias o treinamento, a saúde, a boa performance dos alunos, e é um dado bastante preocupante. E também a falta de atenção aos detalhes. Pelo que eu vi, é mais ou menos assim, ó, já que está aqui, vamos fazer. Já que o aluno já fechou o plano, deixa ele treinar. E a falta de compromisso com o resultado e sucesso desse aluno, a falta de pensar no que esse aluno, do que esse aluno realmente foi buscar e se você está entregando, eu senti que ficou muito desconectado. Talvez por isso a renovação esteja tão baixa. 26% citaram que não existe uma conexão entre as áreas de atendimento e vendas e a área técnica. Parece que são negócios diferentes, o que é um problema. Se você não tem uma metodologia de trabalho que vai desde o manobrista, desde do pessoal da loja, do pessoal da lanchonete, até o pessoal que cuida do vestiário, assim, você descaracteriza o negócio e, consequentemente, o seu aluno também entende a falta de organização. Se ele mal consegue organizar a vida dele para ir treinar bonitinho, imagina o que ele pensa quando olha para esses negócios. E aí, um dado bastante interessante, 19% das respostas disseram que precisam trocar a equipe, que eu achei um fato, porque se você trocar a equipe, ou se você fizer processo seletivo constante,
é bem possível que essa zona de conforto fique muito menor para a equipe e que ela perceba que realmente precisa tomar alguma atitude, senão a vaga dela vai ser passada para outra pessoa. E aí, cerca de 50 profissionais disseram que não sabem o que fazer para melhorar a renovação, o que é um dado interessante, se você parar para pensar, porque se ele não sabe o que fazer, possivelmente não tem estratégias definidas e possivelmente vai perder mais alunos no decorrer aí do. Outra pergunta aberta foi o seguinte: se pudesse ter uma área de atendimento e vendas perfeita, como ela seria? Descreva o mais detalhado possível. Olha só, eu vou ler para você exatamente como as pessoas escreveram. Com consultores treinados, apaixonados pelos serviços e atividades e responsável por acompanhar e gerenciar a experiência de uma carteira de clientes. Uma equipe educada, atenciosa, eficiente e organizada. Poder atender individualmente, sem pressa e de acordo com o que o cliente precisa. Um atendimento de alta performance com índice alto de conversão. Sabe o que isso significa? Que, mais uma vez, as pessoas estão falando de pessoas, estão falando de equipe. Os profissionais estão dizendo que, se não tiver uma equipe comprometida, motivada, com vontade de fazer o negócio acontecer, realmente os números vão ficar muito baixos. E essa pergunta não estava falando se pudesse ter uma equipe, estava falando se pudesse ter uma área perfeita. Ninguém aqui falou sobre colocar autobots ou trocar essas pessoas por robôs ou qualquer coisa do tipo, mas sim que essas pessoas realmente precisam buscar um significado maior no que elas fazem e também o desenvolvimento profissional. E aí eu acredito que existam duas frentes. Uma frente onde é obrigação, é fato que o gestor precisa cuidar, que é a motivação e a valorização do profissional. A gente sabe que motivação é da pessoa, ok, mas se você puder dar uma ajudinha e entender o profissional que atua nessa área diretamente, eu tenho certeza que o resultado dele tende a ser muito melhor. Assim como do profissional, que ele precisa entender se ele está no lugar certo, se ele está fazendo o que ele gosta e se ele está se sentindo valorizado, se sentindo bem, sentindo que o trabalho dele tem resultado. Porque a gente sabe que não tem nada pior na vida do que acordar todo dia sem a menor vontade de trabalhar. Assim, ninguém merece passar por isso. E assim, são duas opiniões que elas precisam estar alinhadas. São dois perfis que precisam estar alinhados e realmente, e de uma vez por todas, ter um foco em resultado. Porque trabalhar todo dia sem vontade, ou trabalhar todo dia fazendo a mesma coisa, sem um objetivo maior, é muito chato. E é isso que eu acredito que a gente precisa mudar dentro do nosso mercado. E a última pergunta foi a seguinte: se existisse uma empresa especializada em treinamento e desenvolvimento da equipe de atendimento e vendas, o que você gostaria que ela fizesse? Olha que legal. Gostaria que ela fizesse treinamentos que envolvessem aspectos comportamentais, o saber ouvir. Me ensinasse a gerir esses profissionais. Me ensinasse a forma correta de trabalhar. Eu achei bem interessante isso, porque eu senti que foi quase um pedido de socorro. Os gestores pedindo assim: me ajuda a treinar a equipe, me diz o que eu tenho que fazer com a equipe para que ela realmente comece a performar do jeito certo. Então foi muito interessante. E por outro lado, foi possível notar a equipe falando assim: eu não sei o que fazer para melhorar o resultado. Eu queria ter treinamento, eu queria ser treinado para saber o que dizer, eu queria atender. Então, assim, deu para entender que as pessoas querem a mesma coisa. Uma, acabar com o profissional acomodado. Você já entendeu que talvez seja uma das decisões a ser tomada. Depois, engajamento da equipe, treinamento, valorização do profissional e, de verdade, estratégias de como manter bons profissionais dentro da empresa. E o mais interessante de tudo, eu não vi aqui respostas como pagar mais, ganhar mais, nada disso.
Eu só vi respostas falando de pessoa para pessoa. Eu só vi respostas falando de treinamento e desenvolvimento pessoal. Só vi respostas falando de como melhorar a experiência do aluno. Ou seja, a resposta está aí dentro. É preciso desenvolver os profissionais da nossa área e definitivamente conseguir mudar as nossas áreas de vendas e recepção para um alto nível. Eu gosto muito de usar exemplo de hotel de luxo e restaurante de luxo. Poxa, gente, as pessoas pagam em um jantar o preço da mensalidade de muita academia aí, em uma noite. R$ 400, R$ 500 para ter uma experiência, para chegar lá num lugar que está tudo arrumado, tudo lindo. Os profissionais mudam até a atitude, não é? Você não tenta assim, nossa, eu vou naquele restaurante, eu preciso estar bem arrumado, eu preciso. E é isso que eu defendo. Eu acredito que é dessa maneira que a gente realmente vai conseguir melhorar o número de vendas, melhorar o número de renovação e realmente elevar o nível do nosso negócio. Porque vamos combinar? Qual é outro lugar mais legal? Qual é outro lugar mais divertido do que a academia? Então, assim, para, pensa um pouquinho em tudo isso que eu falei, sabe? Reflete sobre isso, entenda, consiga digerir. O que eu sugiro a partir desse momento? Converse sobre essa pesquisa com os profissionais. Porque, como eu disse, através do anonimato, muita gente abriu o coração nesse estudo. Então, usa isso, conversa com as pessoas a respeito e realmente elaborem estratégias para sair dessa realidade e busque coisas muito maiores. E a segunda coisa, eu quero te convidar a conhecer o método atendimento VIP. Um método que eu desenvolvi exclusivamente para as áreas de atendimento. E atendimento é aquelas áreas que têm relação direta com as pessoas. Como atender direito, como ter uma imagem de sucesso, como se comportar do jeito certo, quais as condutas esperadas, como conhecer o perfil do seu cliente, como usar a estratégia, seja de vendas ou de renovação, para que aquele cliente realmente se sinta cuidado, acolhido, para que ele compre mais e para que ele fique mais tempo com você. E também, quais os indicadores que são importantes, qual que é a intenção que precisa ter para você realmente conseguir um bom atendimento. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo aí. Se ficar alguma dúvida, me manda um e-mail, me chama no WhatsApp, eu sempre coloco todos os meus contatos aí e vamos fazer definitivamente um novo mercado muito mais profissional, muito mais preparado e com profissionais muito mais prontos, resolvidos, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!